Sejam bem-vindos ao Congresso de Estética da Professional Fair 2011. Aqui vocês encontrarão palestrantes altamente qualificados apresentando os mais recentes avanços do setor. Mais uma vez, a Morato Lima realiza esse mega evento de beleza exclusivamente para os profissionais de beleza que buscam a valorização e aprendizado. Convidamos para a abertura oficial do Congresso de Estética 2011 o senhor Nivaldo Cardoso. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos à Professional Fair, ao nosso Congresso de Estética. Eu gostaria muito de parabenizar todos vocês por dedicarem um dia, a estar aqui com a gente, participando desse congresso. Nós sempre tivemos a preocupação de trazer temas atuais, abordar temas que realmente enriqueçam a profissão das esteticistas aqui em Minas Gerais, ok? De formas que eu desejo a todos um ótimo congresso e que vocês tirem o máximo de proveito possível do congresso. A todos, muito obrigado e um bom congresso. Obrigada. Vamos então apresentar a primeira palestra do dia. O tema peeling, assunto interessante. Como reverter uma má conduta. A palestrante, doutora Tereza Raquel Guimarães, fisioterapeuta pós-graduada em dermatofuncional e cosmetologia. Ministra cursos na área desde 2002, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. Vamos receber então a doutora Tereza Raquel Guimarães. Bom dia, gente. Bom dia. Prazer estar aqui, com esse assunto tão polêmico que é peeling, todo mundo gosta de fazer, mas muitas vezes a gente cai naquela situação. E agora? O que eu faço? Eu acho que todo mundo que já trabalhou com peeling já passou por uma situação difícil, Então hoje eu vou mostrar para vocês alguns casos aqui. A gente vai fazer uma introdução básica, Não dá, a gente não tem tempo de... É um assunto assim fantástico para a gente levar um dia todo, Mas como a gente não tem tanto tempo, eu fiz um pequeno resumo, Iniciando assim com a base e a gente chegando exatamente no ponto de como que reverter uma situação, que pode acontecer, na maioria das vezes. Então, é importante a gente conhecer assim um pouquinho dos principais ácidos, Então, a história do peeling, a gente acha que é uma coisa nova, Quando a gente fala peeling, a gente acha que é uma coisa que, assim, atualmente as pessoas falam tanto que a gente acha que isso começou agora, Que essa moda agora, a febre é essa. Mas os peelings já são muito antigos mesmo, assim. Cleópatra já era famosa, aquela pele linda, maravilhosa, Aquela pele clara, branca, que ficou famosa pelos banhos com leite azedo, Nada mais era do que um peeling de ácido lático, vamos dizer assim, As mulheres da nobreza, um pouco mais à frente, na antiguidade, elas também já faziam peeling, mas elas faziam peeling com a uva, Uva azeda também, e nada mais era do que o ácido tartárico, Todos esses são alfa-hidroxiácidos, que a gente conhece porque são extraídos de fontes naturais. Pode passar o primeiro slide, por favor? Então, aí, a introdução, o histórico dos peelings. Então, na década de 70, um dermatologista usou peeling, um alfa-hidroxiácido, na dermatologia, para tratar patologias estéticas. E depois, agora, na década de 90, ele começou a ser usado em larga escala, principalmente os alfa-hidroxiácidos, que são ácidos extraídos de fontes naturais. Mas existe um outro porém. Quando a gente fala ácido, algumas pessoas ainda têm bastante medo, Às vezes, assim, vocês vão se deparar com clientes que vocês vão falar assim, vamos fazer um ácido. Ácido de jeito nenhum, Isso aí eu não faço de jeito nenhum. Por quê? Porque quando a gente fala ácido, as pessoas lembram dos ácidos inorgânicos, que são aqueles ácidos que fazem buraco mesmo,
Qual é o ácido que vocês conhecem que fazem um buraco no chão, no tijolo? O ácido sulfúrico, né? Ele faz um buraco. Mas esses não são os ácidos que a gente usa na estética, né? A diferença é essa. Os ácidos que a gente usa na estética são ácidos orgânicos, né? Que quem vai lembrar da química orgânica, ele tem um grupo hidroxila e um grupo carbono, né? Os alfa-hidroxiácidos, eles têm um grupo hidroxila ligado no primeiro carbono, por isso o carbono alfa, né? Os beta-hidroxiácidos, eles são um grupo hidroxila ligado ao segundo carbono, carbono beta. E a gente ainda tem os polihidroxiácidos, que aí como que acontece? Eles têm uma característica diferente, né? Eles são bem menos agressivos do que os alfa-hidroxiácidos e os beta-hidroxiácidos. Eles têm uma característica específica, que eles inclusive têm função umectante, tá? Eles são menos agressivos do que os outros. Mas, por quê? Porque eles têm diversos grupos hidroxilas. Ele não está ligado a nenhum carbono específico, tá? Então, isso, pode passar o próximo slide. Então, esses são os ácidos que a gente vai usar mais na estética. Os alfa-hidroxiácidos, os beta-hidroxiácidos. Alfa-hidroxiácidos todo mundo conhece, são extraídos de fontes naturais. Exemplos: ácido glicólico, ácido mandélico, esses vocês conhecem bem, não é? Esses dois principais. O ácido cógico, o ácido fítico, que a gente vai falar aqui os principais e as características principais para vocês. Beta-hidroxiácido, que a gente usa bastante porque ele tem uma função muito bacana na acne, né? É o ácido salicílico, que vocês vão encontrar, inclusive, em diversos produtos para higiene do rosto, né? Para pele oleosa demais, acneica demais, né? Porque ele tem essa função queratolítica, que é muito importante. Os polihidroxiácidos, então, exemplo deles é a gluconolactona e o ácido lactobiânico, que vocês vão encontrar, inclusive, em máscaras, calmantes, né? Produtos que vão, inclusive, hidratar a pele, né? Então, esses são os principais ácidos que a gente usa na estética, né? São o ácido glicólico, o ácido mandélico, o ácido fítico, o ácido cógico, né? E a gente vai falar de algum deles. Pode passar? Bom, o ácido glicólico, esse todo mundo conhece, né? Por quê? Porque existem diversos produtos que vocês vão encontrar por aí que eles têm ácido glicólico. Pode ser feito em sabonete, em loção, né? Ou na própria solução que vocês vão aplicar no peeling. Então, as concentrações usuais, elas variam bastante. Elas variam de 2% até 70% que a gente usa. Então, quer dizer, é uma variação muito grande, né? A gente pode fazer um sabonete com uma pequena concentração, como pode fazer também um peeling na clínica ou no consultório de vocês com uma concentração maior. Mas existem alguns poréns. Esse ácido, ele não pode ser usado em fototipo 5 e 6, ou seja, não pode ser usado em peles morenas e negras, tá? Porque senão vocês vão ver, tá? O grande problema que a gente tem em relação ao ácido glicólico é que ele tem uma penetração, ele tem um peso molecular muito baixo. E o que significa isso? Que ele penetra rapidamente na pele, tá? Para algumas pessoas pode ser tranquilo, mas para outras pessoas pode ser insuportável, tá? E o que acontece na maioria das vezes? Acho que as pessoas que aplicam ácido, na maioria das vezes elas pecam por negligência. Primeiro porque elas colocam o ácido na pessoa e falam assim: fica aí 15 minutos e a gente vai sair para tomar uma água, né, tomar um café, aproveita aquele momento. Eu sempre digo o seguinte: quando vocês estão fazendo peeling, vocês não devem sair, hipótese alguma, do lado do cliente, tá? Porque isso é uma coisa que, assim, a gente não sabe se nos primeiros 2 minutos pode acontecer ou depois de 10 minutos. Então não é a hora de tomar uma aguinha, um cafezinho na hora que está fazendo um peeling, principalmente se ele for de ácido glicólico. Existem pessoas que são diferentes. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, que vou mostrar um acidente que aconteceu, trouxe a foto, e ela virou e falou assim: ah, mas eu já fiz 300 pessoas do mesmo jeito e não aconteceu nada, né? Então, assim, não importa. Na verdade, a gente pode chamar de fator sorte, né? Se a pessoa teve sorte até aqui, fez 300 pessoas e não aconteceu nada, pode ser que quando ela fizer a pessoa número 301, né, ela vai ter um problema, né? Problema porque a pele é muito sensível, né? Então, enfim, a gente tem vários agravantes aí. Bom,
glicólico ele é muito usado para tratamento de acne, porque ele controla o equilíbrio da glândula sebácea. Ele faz com que a glândula sebácea não produza tanto sebo. Então ele consegue deixar a pele hidratada ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo sem ressecar, né? Então ele tem essa característica, ele funciona muito bem porque ele acelera o turnover celular, tá? Ele estimula a síntese de colágeno, então qualquer pessoa pode usar, né? Ele é extraído da cana-de-açúcar, que é uma fonte extremamente natural, e a gente pode usar de várias formas, tá? Agora, o tempo de aplicação varia de acordo com cada pessoa. Algumas pessoas podem usar o ácido glicólico e suportar apenas 2 minutos, como pode ter gente que vocês podem deixar 40 minutos, tá? Então isso varia muito de pessoa para pessoa, e eu digo que peeling é uma avaliação diária. Pode ser que a mesma pessoa que fez a primeira vez e suportou, no outro dia ela não suporte também, tá? Então a gente tem que ficar ali do lado o tempo todo. Próximo slide, por favor. Então aí vamos colocar as vantagens e as desvantagens do ácido glicólico, tá? A vantagem é que ele é muito tranquilo, vocês podem usar normalmente, não acontece nada. Não aparece nenhuma descamação, né? Não é visível essa descamação, é muito tranquilo. Por outro lado, também pode ser uma desvantagem essa questão, né? Porque existe cliente que só acha que funcionou quando descama, né? Então, por outro lado, pode ser considerado uma desvantagem. Mas, a maioria das pessoas, elas não querem ficar com a pele vermelha, descamando, porque às vezes tem um evento, enfim. Então, o ácido glicólico é o mais indicado nesses casos. Apesar dele não descarmar tanto, a grande vantagem é que o resultado é muito bacana e muito significativo, tá? Então, a gente pode usar para estria, a gente pode usar para controlar o sebo, né, a oleosidade da pele, também pode ser usado para rejuvenescimento, enfim. Então a utilização é infinita. Ele não apresenta toxicidade sistêmica, tá? E a grande desvantagem é essa que eu já comentei, o fato de algumas pessoas terem reações diferentes devido ao peso molecular. Tá? Ele tem o menor peso molecular da cadeia dos ácidos, então ele penetra muito rapidamente na pele. Então, em alguns lugares, a pessoa pode sentir uma irritação maior do que em outros lugares. Quais são os locais de maior sensibilidade? Próximo ao nariz, né, nas maçãs do rosto, aqui próximo aos olhos. Então, essas áreas a pessoa vai sentir primeiro. Como proceder? Nos primeiros 2 minutos, ela vai sentir uma ardência, uma pinicação. Essa pinicação, se for leve, a gente sempre pergunta, existe uma questão nos ácidos, né? A pinica está ardendo, está pinicando, está ardendo e está queimando. Quando a pessoa usa, né, está queimando, então o negócio já é grave, sempre com a aguinha do lado, e a gente precisa também neutralizar, né? Os alfa-hidroxiácidos precisam ser neutralizados. Então a gente vai retirar imediatamente. Então, tá pinicando, tô sentindo uma formiguinha. Espera passar 2 minutos. Passou? Parou? Se parou, vamos embora. Continua, tá? Se não, aí não passou, a gente vai retirar. Mas eu fiz só 2 minutos. Bom, 2 minutos já é alguma coisa para quem nunca fez nada, tá? É isso que vocês têm que ter em mente. Que 2 minutos às vezes pode ser muito. Então, a gente não vai deixar que ocorra um problema, né? Então, ele apresenta grande variabilidade de resposta por cada paciente vai ter uma reação diferente, e todo alfa-hidroxiácido ele tem essa característica, ele precisa ser neutralizado. Vou passar para vocês a fórmula do neutralizante. Ok, próximo slide. O ácido mandélico. Esse a gente usa demais, esse ao contrário do ácido glicólico, ele tem um peso molecular mais alto da cadeia dos ácidos, então ele penetra lentamente na pele. Então ele é bacana, porque ele pode ser usado em pele negra, né? Ele é muito tranquilo, ele dificilmente dá algum tipo de irritação, algum tipo de ardência, algum incômodo. Algumas pessoas sentem, é igual eu falo, né? Existe cada tipo de pessoa para todo tipo de ácido, né? Então ele tem essa característica. Ele é usado como despigmentante, então ele é usado
além de ser um bom rejuvenescedor, ele é usado principalmente em fórmulas associadas também para clareamento, tá? Então, para hipercromias, né, determinados tipos de melasma, cloasma gravídico, pode-se usar o ácido mandélico. O tempo de aplicação também é muito variável, mas normalmente a gente pode deixar tranquilamente, a pessoa não sentiu nada, pode deixar até uns 40 minutos, que não tem problema nenhum. A concentração dos ácidos, ela vai ser assim, se vocês fizerem uma camada, vocês estão fazendo um ácido mais leve. Se vocês já aplicarem uma segunda camada, vocês já estão fazendo um ácido um pouquinho mais agressivo. Então não houve problema na primeira vez, a gente pode ir evoluindo, sempre aplicando a segunda e depois a terceira camada, caso não tenha nenhum problema, né? A concentração varia muito, a gente normalmente usa de 10% até 50%, né? Então a gente pode começar o pH, né, dos ácidos sempre inferior ao pH da pele. Qual que é o pH da pele, pessoal? Deixa eu ver se vocês estão treinadas. pH da pele? Ninguém? Meu Deus. 5.6, 5.8. Isso tem que saber, pessoal. pH da pele, importante, tá? Então, os ácidos, eles são sempre inferiores ao pH da pele. Então, a gente sempre vai aplicar um ácido com pH 4, 3,5, 3, conforme vai evoluindo, vai diminuindo também. Aumenta a concentração do ácido e diminui o pH. Isso significa que quanto mais concentração e menor pH, mais agressivo o meu ácido, certo? Bom, pH que a gente usa normalmente, em média, é o pH 3,5 no ácido mandélico, porque, como eu falei, ele é um ácido bem tranquilo e bem tolerante, bem tolerável, né, pelo paciente. Então, podemos usar também em peles morenas, fototipo 5 e fototipo 6. Ok? Próximo. Então, quais são as vantagens do ácido mandélico? Ele tem uma ação antisséptica importante, ele é muito bem tolerado pelo paciente, ele não causa muitos efeitos como eritema, né, que é a vermelhidão, ele não causa descamação e ele não causa nenhum tipo de agressão na pele. Então, ele é muito tranquilo. E ele promove, da mesma forma, uma esfoliação, não visível, mas ele promove. Certo? A desvantagem é que justamente essa, que às vezes uma vantagem pode se tornar uma desvantagem. É que como ele é muito tranquilo, as pessoas acabam achando que não fez nada, né? Que não está aplicando nada. Alguns pacientes são assim, né? Então, ele também não é indicado para rugas profundas. A melhor indicação aqui do ácido mandélico é para clareamento de pele, certo? Próximo. O ácido cógico. Ácido cógico também é um alfa-hidroxiácido, também usado como despigmentante, e ele é extraído do arroz japonês, da fermentação de um arroz japonês chamado koji. Por isso, ele é chamado de ácido cógico. Ele tem um efeito inibidor da tirosinase, ou seja, ele funciona como clareador, muito usado associado. Então, você pode usar associado com o ácido mandélico e também com o ácido fítico. Essa combinação é perfeita como despigmentante, tá? Então, os ácidos podem ser usados associados também. A concentração, ela varia de 1 a 5%. E ele não é citotóxico, ok? O ácido fítico. O ácido fítico também é um despigmentante, também é um clareador, extraído de grãos. Os grãos do arroz, da aveia, do germe de trigo. Ele também tem ação sobre a tirosinase, ele é um inibidor da tirosinase, então ele também é usado como clareamento. Que na maioria das vezes a gente faz peeling, na maioria das vezes para clarear, né, a pele. As pessoas que mais nos procuram são as pessoas com manchas, com hipercromias difusas, né? Esse realmente é a nossa maior demanda, não tenham dúvida, né? Ele também tem ação anti-inflamatória, olha que interessante, ele também pode ser usado pós-peeling, porque ele também funciona como hidratante. Então, mas ele associado com o mandélico e principalmente com o fítico, ele tem uma ação despigmentante muito interessante. Ele é usado na concentração de 0,5% até 2%. A gente pode usar também ele em gel, creme, solução, loção, ok? Qualquer
em qualquer forma que ele se adapta muito bem. O próximo. O ácido salicílico. O ácido salicílico é um beta-hidroxiácido, tá? Então ele tem uma função queratolítica muito importante. A gente usa o ácido salicílico para tratamento de acne, tá? Então aquela acne grau 2, grau 3, né? Pápulo, pustulosa, né? Com bastante pústula, ele é fantástico para tratar esse tipo de acne. Então a gente vai usar bastante, tanto em consultório, como orientando a nossa cliente a usar uma loção com ácido salicílico. Ela pode usar todos os dias, claro que vai ser numa concentração menor do que aquela que a gente usa no consultório, mas ela pode usar simplesmente todos os dias. É isso que vai fazer a pele dela ficar menos oleosa e podendo não ficar brilhosa ao longo do dia, mantendo a pele dela com pH mais ácido, né, ao longo do dia, e aí não provocar acne, certo? Então pode ser usado em loção, associado também a outros ácidos. Pode-se usar um sabonete com ácido glicólico para lavar o rosto, associando a uma loção de limpeza com ácido salicílico para tratamento de acne. Fantástico. Então ela tem uma ação queratolítica muito importante, normalmente com concentração até 10%. Depois, em concentrações menores, até 5%, ela tem uma ação fungicida. Então ela também atua na bactéria que promove a acne, que também é muito interessante. E acima de 10%, em concentração normalmente de 20%, ele também é usado para tratar verrugas e calosidades. Tá? Então pode ser usado em solução, aplicando diretamente sobre a verruga. Tá? Ele também é indicado no tratamento de pele fotoenvelhecida, com aquelas hiperpigmentações causadas por acne. A gente pode associar o ácido salicílico ao ácido mandélico, tá? Porque ele também poderia atuar nas hipercromias causadas por acne, ok? E ele também é indicado principalmente para peles oleosas e acneicas, que é a sua principal indicação, rugas profundas e perda de elasticidade, ok? Indicado também em peelings não faciais, pode ser usado nas mãos, pode ser usado nos braços, ok? Próximo. As vantagens. Ele tem uma dificuldade de penetração muito profunda, então ele atua mais na superfície da pele, ok? Ele não tem uma penetração muito profunda. Não adianta que mesmo numa concentração melhor, ele não vai ser um peeling tão profundo. Ele é fácil de executar, ele pinica um pouquinho no início, mas assim como o ácido glicólico, passado 2 minutos, ele é bem tolerável. A grande desvantagem é que, para algumas pessoas, ele também pode ser bem incômodo, em algumas situações até doloroso, e aí a gente vai ter que começar mais devagarzinho, ou então até suspender, não usar, se for muito incômodo, porque nos primeiros 3 minutos pode ser extremamente desagradável, e depois a pessoa tolerar tranquilamente. E uma outra coisa é que pode ocorrer salicismo. O salicismo é a intoxicação pelo ácido acetil salicílico, que algumas pessoas elas têm alergia a esse ativo. Ok? Próximo. O ácido retinóico. O ácido retinóico, ele não é nem um alfa-hidroxiácido, nem um beta-hidroxiácido, ele é um ácido extraído de uma fonte natural, que é a vitamina A. Então ele é derivado do retinol. A gente usa normalmente em consultório numa concentração de 5%. É ele que, associado aos outros ácidos, vai descamar. É ele que vai promover uma descamação excessiva, ok? Essa descamação, ela ocorre 48 horas, em média, depois de realizado. É um ácido que a gente precisa aplicar no rosto e deixar por pelo menos 5 horas. A gente deixa de 5 até 7 horas. O grande inconveniente aqui é que a pessoa sai amarela do consultório, né? Aí a gente precisa fazer uma fórmula em tom de base. Mas algumas pessoas são mais claras, mais escuras, né? Eu já tive caso de homens saírem amarelos, irem trabalhar, então eles não gostam muito. Então, às vezes faz à noite, não tem problema, fica com ele até a hora de retirar, tá? Ele sim, a gente usa associado e ele vai fazer a pele descamar. Tá? E a questão, ele é fotossensibilizante, ou seja, não pode aplicar
e não passar um bom protetor solar depois. A gente vai comentar da questão do protetor. E ele acelera o turnover celular. É ele que vai fazer a pele descamar. Ele estimula a produção de colágeno, ele estimula os fibroblastos a produzirem colágeno. Então ele é muito indicado no rejuvenescimento da pele em pessoas de mais idade. E a gente pode usar também diariamente, só que em concentrações bem baixinhas, que variam de 0,01 até 0,15%, para uso contínuo domiciliar, ok? E aí a gente também usa no tratamento de acne. Na verdade, a gente usa o ácido retinóico para tudo. A gente usa na estria, a gente usa a gente usa na estria, a gente usa na acne. Por quê? Porque a gente precisa dele para remover aquelas células mortas. Então a gente usa ele para promover uma descamação. Sempre orientando e avisando para o cliente que ela sai sem acontecer nada, não arde, não dói, não acontece nada. Mas 48 horas depois, se tiver um evento, vai estar descamando, ok? A vantagem, ele é indolor, acabei de falar, né? Ele vai promover uma inflamação, normalmente depois de algumas horas, de 48 a 72. Ele garante uma uniformidade na aplicação, por quê? Porque ele tem cor amarela, então quando a gente aplica, a gente consegue ver exatamente aonde não aplicou. Então, a aplicação, a gente consegue visualizar direitinho aonde que foi e aonde que não foi. Ele promove uma rápida revitalização da pele e a gente não faz todos os dias, a não ser que seja em casa, né? Mas numa concentração mais alta, que varia de 5 a 7%, concentração que a gente usa normalmente 5%, a gente só repete a cada 15, 20 dias, até uma vez por mês, em qualquer região. A vantagem é que é chato ficar com esse tom amarelo durante esse tempo todo, né? Então algumas vezes vocês vão ver que o cliente não vai ficar muito satisfeito, mas tudo que é conversado não sai caro, tranquilo, né? Por causa da coloração amarelada, que é bastante desconfortável. Ok? Próximo. Quais são os principais? Esses são os principais ácidos que a gente usa no nosso dia a dia, né? E quais são as principais zonas de aplicação? Rosto, é claro, principalmente agora nessa época, né? Essa é a época dos ácidos, do inverno, onde todo mundo procura, quer ficar com a pele bonita, porque no verão o sol detona, né? Então a gente vai tratar agora esse tipo de problema. Pescoço, áreas envelhecidas, né? As pessoas de mais idade. Nas mãos, porque as mãos também depõem contra nós, né? Existem muitas mulheres que estão super bem tratadas no rosto, mas a mão e o pescoço não tá na mesma situação, então a gente esquece dessas áreas. E antebraço, a mesma coisa, né? A gente lembra de passar protetor no rosto, mas esquece das nossas áreas expostas, principalmente mãos e braços, né? Próximo. E as indicações terapêuticas, quais são? Fotoenvelhecimento, né? O envelhecimento causado pelo sol, então, clareamento, as linhas de expressão, as rugas, então serve para tudo. As cicatrizes, as estrias, né? Que vocês vão ver que tem bastante demanda também, principalmente nessa época do ano. A acne e a maior demanda que nós temos, sem dúvida nenhuma, as hipercromias, os melasmas e os cloasmas gravídicos, né? São as hiperpigmentações causadas por hormônios, né? Pelo sol, enfim. É a nossa maior demanda, sem dúvida nenhuma. Próximo. E as contraindicações? Clientes que têm herpes, o ácido pode desencadear. Então, se ela estiver tomando um antiviral, não tem problema. Mas é bom que vocês informem isso a ela, ok? É muito importante que vocês façam um termo de consentimento bem feito, dizendo tudo o que pode acontecer. Pode dar crosta, pode ficar vermelho, pode irritar, enfim, isso tudo tem que ser escrito e registrado e assinado. Ferimentos, sobre qualquer tipo de ferimentos vocês não vão realizar. Hipersensibilidade ao produto, ou seja, alergia, isso aí é um problema, porque a gente só descobre depois que aplica, né? Por isso, às vezes, é interessante fazer. Por isso que muitas de vocês não fazem e às vezes erram. Por quê? Porque já aplicam o ácido diretamente na sessão. Por isso é importante a gente fazer um pré-peeling
e conhecer a pele dessa cliente antes de sair jogando um ácido sem conhecer a pele, né? Então, a gente conhecendo, a gente não erra, com certeza. Deficiência mental, queloide, propensão a queloide, né? Cicatrização deficiente, pode ser que demore mais, né? Não é que não pode fazer, mas a gente vai ter um processo mais lento de recuperação dessa pele. Mucosas, a gente não faz sobre mucosas. Perda de sensibilidade no local. Perda de sensibilidade é complicado, né? Porque como é que ela vai dizer se está ardendo, se não está? Quando vocês retirarem o ácido, vamos ter um grande problema ali, né? Pele bronzeada, por quê? Porque com pele bronzeada temos um fototipo maior e aí alguns ácidos não vão ser indicados. E aí a gente pode se assustar com o resultado, né? Uso de medicamentos, principalmente medicamentos fotossensibilizantes, como o Roacutan, a isotretinoína, né, que podem realmente fazer com que essa pele fique mais irritada. Em procedimento de laser ou outros peelings. Eu costumo dizer que o paciente, principalmente o paciente de hipercromia, né, o paciente com manchas, ele costuma fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Ela vai em você, vai na outra, vai na colega, vai em mim. Ela frequenta várias clínicas, né? Porque ela quer resolver o problema dela para ontem. Uma coisa que ela levou anos da vida dela para construir. E não se acaba assim da noite para o dia. Tá? Então o que acontece? A gente tem que conhecer o que a nossa cliente está usando. Por mais que ela nos omita, a gente tem que ali toda a sessão observar. Já aconteceu comigo de estar fazendo um peeling e eu, antes de começar, eu vi que a pele dela já estava descamando. Ela tinha feito um peeling em outra clínica na mesma semana. Então, esse tipo de cuidado é importante a gente ter. Porque as pessoas, elas nos omitem informações que são valiosíssimas. E aí, quando acontece alguma coisa, vai recair sobre nós. Certo? Então, esse é o cuidado. E pós-operatório. Ok? Bom, aí a gente precisa traçar um plano de tratamento. Como que funciona isso? Primeiro, uma boa avaliação, uma boa anamnese, para que a gente não se surpreenda, né, com informações ali. E ela sempre assinar que tudo que ela falou e todas aquelas informações são verdadeiras, né? Uma análise da pele. Como que é feita essa análise da pele? A gente vai usar a lâmpada de Wood, né, que a gente já usa para fazer as nossas avaliações, e principalmente registrar na avaliação tudo o que foi encontrado nessa análise, né? No toque, na análise visual e principalmente na lâmpada de Wood. Explicar, muito bem explicado, cada ácido que vocês forem utilizar. Esse ácido pode acontecer isso, pode pinicar assim, vai descamar assim. Por quê? Porque isso, vamos supor que vocês esqueçam de falar, ela chega querendo bater em alguém, né? Desesperada, não, mas eu não sabia que isso ia acontecer. Bom, e aí temos um problema, né? Informativo, informando e registrando tudo que vocês falaram e principalmente um termo de consentimento informado, dizendo tudo o que pode acontecer. Mostrando fotografias, principalmente, e registrando fotograficamente, tá? Precisam tirar foto, mostrar como estava a pele dela antes do procedimento. Eu costumo dizer também que as nossas pacientes, elas têm memória curta, né? Elas só lembram ela não lembra quando estava ruim. Quando tá bom, ela já esqueceu. Então ela, eu não vi nada, eu não vi nenhum resultado. Bom, vocês têm ali para mostrar como estava antes, né? Então isso é muito importante. Próximo. E aí, é muito importante que a gente faça o pré-peeling. Porque isso que acontece, na maioria das vezes os erros acontecem porque vocês não conheceram a pele da cliente, já foram diretamente aplicando ácido. Existem muitas pessoas que aplicam ácido seguido de uma limpeza de pele. Eu não costumo achar que isso é o mais interessante. Façam a limpeza de pele num dia, 2 dias depois da recuperação dessa pele, vocês comecem a fazer um tratamento com peeling, principalmente se ele for mais agressivo, uma concentração maior, um pH menor, né? Então é muito importante isso. Então, para que essa penetração seja uniforme e bem feita, é importante que se conheça essa pele e faça um pré-peeling. O que significa isso? 15, 20 dias antes do procedimento em si, no consultório, na cabine de vocês, o que faz? Usa o peeling, o mesmo ácido que vocês vão usar em cabine, só que numa pequena concentração.
Então, usa-se uma concentração mais leve, ela usa em casa e vocês acompanham semanalmente como está evoluindo a pele dessa cliente. Isso a gente já consegue perceber quais as reações que elas possivelmente podem ter com determinados ácidos, certo? E aí a gente vai diminuir o tempo de cicatrização, ou seja, ela vai se recuperar muito mais rápido porque ela já conhece aquele produto, não é nenhuma novidade para a pele dela. Diminuir o risco de complicação, qualquer tipo de hiperpigmentação que possa ocorrer após essa aplicação e, principalmente, fazer com que essa cliente confie em vocês, né? Enfatizar a segurança, passe segurança em relação ao tratamento realizado, tá? Porque isso é muito importante, a questão da confiança, né? Porque, igual eu falei, as pessoas têm um pouco de receio e medo com ácido, então quando vocês vão colocar um ácido no rosto, é importante que ela esteja plenamente na mão de vocês, em questão de confiança. Próximo. E aí a gente tem um ciclo de tratamento. Então a gente inicia o tratamento no pré-peeling, tá? Então esse pré-peeling acontece 15, 20 dias antes do procedimento peeling que vocês vão realizar em consultório. Realizando o peeling, vocês vão ver a cliente imediatamente depois, tá? Enquanto eu realizava essa palestra essa semana, eu tive um caso de uma aluna que me ligou desesperada para resolver um problema dela que ela fez com ácido. Então, assim, as pessoas elas não têm a preocupação. Eu falei assim, você tirou foto? Não. Você fez alguma coisa? Ah, eu tô com medo de levar um processo, porque a minha cliente, a minha cidade tem 80 mil habitantes, e a minha cliente saiu daqui desesperada. Eu falei, você deixou ela sair? Não fez nada. O grande problema hoje é que as pessoas aplicam e não fazem nada depois, ou por medo, ou por receio, ou por não saber mesmo, falta de informação. Então, ela não chamou a cliente para ver, deixou a cliente embora. E aí, gente, leva processo mesmo, de verdade. Tá? Peeling é uma coisa, primeira pessoa que ela encontrar na rua, o que vai falar para ela? Quem que fez isso? Acabou com a sua cara? Como assim? Então, isso não pode acontecer. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. E o mais importante, fez o peeling, não largou de mão. Amanhã eu quero te ver. Amanhã você volta. Amanhã você me liga para dizer se está tudo bem. Se ela ligar, então tá bom. Né? Ah, tá tudo ótimo, minha pele tá ótimo. Então, você já fica tranquilo. Mas mesmo assim, daqui a 3 dias, então, eu quero te ver. Tá? Então, isso é muito importante. Então, do dia seguinte até 4 dias depois, a gente tem o peeling, pós-peeling imediato. É importante que vocês tenham assistência nesse momento. E depois a gente vai ter o peeling tardio, que vai ser 15, 20 dias depois do procedimento até a próxima sessão, né? Uma semana, até 20 dias depois a gente tem o pós-peeling tardio, onde ela pode usar alguns produtos em casa, ela vai estar usando a manutenção, e depois ela retorna à clínica para fazer a sua segunda sessão, se Deus quiser, estiver tudo ok. Certo? Próximo. Bom, aí nós temos um caso, né, de uma descamação excessiva, de um rubor intenso, né, causado por peeling. O peeling, na verdade, ele faz isso mesmo. A gente faz o peeling para promover uma necrose, né? Então, a gente tem, muitas vezes, esse objetivo. Mas a gente não pode deixar a cliente sair assim, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tomar medidas importantes que não vão deixar com que ela se olhe no espelho, se veja dessa forma e ela vai precisar fazer alguma coisa, né? Agora, normalmente as pessoas, quando elas não são informadas, elas procuram outro profissional para mostrar como estão. E aí, no mundo que a gente vive, onde as pessoas querem se degladiar, o que um profissional faz? Detona, né? Ele aproveita para detonar. Você fez isso com quem? Ah, foi como esteticista? Ele vai aproveitar o momento e vai aproveitar dele. Isso é péssimo, tá? Eu não faço isso nunca, porque eu acho assim, eu tenho alunas que vêm me trazendo cliente, eu coloco no colo, falo, vamos lá. Por quê? Porque a gente não quer que realmente, né, chegue na justiça, tá? Isso aqui é muito próximo disso. Próximo. E aí a gente vai, todo mundo que trabalha com peeling, com ácido, sabe que ficou um pouquinho a mais, pode acontecer o frouxe, né? Frouxe é aquela resposta da pele a uma agressão.
essa agressão que, se vocês deixarem um pouquinho a mais, ela vira uma queimadura, né? Então a gente tem o Frost Zero, que é um eritemazinho brilhante, a pele fica brilhosa, né? E fica em determinadas áreas um pouco rosada e esbranquiçada, tá? Esse é o Frost leve, e isso acontece, e vocês têm que só saber o recurso para não deixá-la sair assim, certo? E depois nós temos uma cobertura branca, pontilhada, leve, difusa. A gente vai ver vários pontinhos brancos, que é o Frost 1, tá? É um Frost já um pouco mais agressivo, a pele já fica bem branquinha, principalmente em peles de fototipo mais alto, né? Próximo. Aí a gente vai ter o Frost 2, que a gente vai ter como se tivesse sobre a pele uma cobertura branca, brilhante, tá? Esse é o Frost grau 2. E aí a gente tem o Frost 3, que é uma cobertura sólida, que parece que está acima da pele, é como se ela tivesse várias crostinhas, casquinhas já, tá? Que também fica uma massa branca sobre a pele. Esse já é um pouco mais agressivo, ok? Próximo. Aí uma queimadura de peeling, tá? Depois de retirado o produto, a pele dela estava queimada, tá? Então isso acontece também. O que a gente pode fazer? Não pode deixar ela... Provavelmente aqui, gente, o que aconteceu? Negligência. Ela reclamou, ela pediu, ela falou está ardendo, está pinicando, principalmente nessa área onde eu falei, nas maçãs do rosto. Então o que acontece? Perto aqui do orbicular dos olhos. Então o que acontece? Ela solicitou o profissional. Aí aqui está ardendo, aqui está ardendo. Aí passou do ardendo para o queimando, né? Para o irritando, e aí deixou uma marca, tá? Isso é queimadura já, ok? Próximo. A mesma pessoa do outro lado, né? Bem queimado, bem irritado. Então isso a gente não pode deixar acontecer, em hipótese alguma, e a gente vai saber como. Próximo. Esse aqui foi olha só que coisa simples, foi um peeling de cristal seguido de um ácido. Essa cliente, ela veio até mim, foi uma profissional minha que fez, ela veio até mim e falou assim, eu pedi pelo amor de Deus para ela parar e ela não parou. E foi essa pessoa que virou para mim e falou isso que eu contei para vocês. Ah, mas eu já fiz 300, do mesmo jeito, nunca aconteceu nada. Né? As peles sensíveis, elas não são muitas e, eventualmente, elas vão surgir na nossa frente. Essa menina tinha a pele extremamente sensível, né? Ela ficou ali naquele lugar, aplicando o peeling de cristal e, em seguida, ela jogou o ácido. E aí, né? Foi complicado. E apenas, gente, uma sessão. Tá? Isso foi uma sessão apenas. Então, quer dizer, já deu esse estrago, né? E aí, é aquilo que eu falo, botar no colo, abraçar essa cliente, porque se ela conversa com 6 pessoas, 6 que depõem contra uma, já é o fracasso profissional, né? Já podemos considerar um fracasso profissional aí. Próximo. Esse aqui foi essa semana. Então eu trouxe já tinha mandado a minha aula, eu botei o meu pendrive hoje justamente para mostrar essa foto para vocês. Isso foi uma aluna que me mandou e assim, ela já estava achando que estava ótima a pele dela nessa situação. Ela não aplicou nada, ela só aplicou um ácido. Gente, detalhe, um ácido comercial, desses que vocês compram em linhas de cosméticos para profissionais, tá? Então, não foi nada que não seja autorizado pela Anvisa, ok? Não foi nada manipulado, foi um ácido comercial, ela aplicou e 3 clientes dela ficaram nessa situação. Com a pele em carne viva, o olho não abria, tá? O olho ficou fechado e isso aqui foi depois que ela voltou e eu solicitei a foto e ela mandou. Então, deu crosta, deu casca, né? E a pele ficou em carne viva, podemos dizer assim, né? Então, e não fez nada, o pior é isso. Isso podia não ter acontecido, tá? Como que a gente faz para reverter essa situação? Próximo slide. Primeira coisa, a fórmula do neutralizante. Neutralizante não é um neutralizante que vocês compram em locais de produtos comerciais. Ele tem que ser manipulado, porque é a certeza que vocês têm que o neutralizante é confiável, ele não tem mais outras coisas, ele é puro, ele é concentrado. Então ele tem bicarbonato de sódio a 10% em base com água destilada,
tá? Você pode fazer 50 ml, 120 ml, depende da demanda de vocês, certo? Então, primeira coisa, sempre neutralizar, principalmente sendo um alfa-hidroxiácido, ok? E aí, isso é a mais importante. Ah, não tem um neutralizante. Pode usar água? Pode, mas não resolve, tá? Pode usar água, mas em seguida sempre usar o neutralizante. Para não ficar, é a garantia que a gente tem que não fica nem um vestígio do ácido na pele e ela não corre o risco de se queimar lá fora, ok? Próximo. Aqui uma fórmula que vocês podem usar imediatamente após a aplicação do peeling e após a neutralização, né? Retirou o peeling, o ácido neutralizou, vocês podem fazer essa fórmula, que é uma fórmula basicamente calmante, tá? Então vocês podem aplicar essa máscara, que é uma máscara com alfa-bisabolol a 0,5%, um extrato glicólico de aloe vera a 1%, o extrato seco de camomila a 2%, em gel, ok? Certo? Ok. Aí eu não sei como, tem que perguntar para o pessoal do evento. Se for por mim, não tem problema. Um e-mail. Por e-mail? Posso. Se quiserem me mandar, eu mando também. Eu vou passar o meu, aí vocês anotem meu e-mail, pode pedir que eu mando também durante a semana, tá? Bom, e aí o pós-peeling em domicílio, porque é claro, porque às vezes vocês liberaram ela depois da neutralização, depois dessa máscara, bom, tá tudo tranquilo, nada visível, mas quando ela chega em casa, a pele começa a dar alguma reação, irritação, vermelhidão, né, principalmente eritema. E aí a gente tem que já ter o plano B, né, é o plano de salvamento, né? Então a gente precisa indicar um creme, um gel ou um corticoide, tá? Hoje em dia, antigamente a gente não tinha dificuldade para comprar corticoide na farmácia. Hoje, só com receita médica. Então eu vou dar algumas fórmulas para vocês que são tranquilas, que não tem corticoide e qualquer um pode usar. Bloqueador solar é importantíssimo. Beber bastante água, não se expor em lugar quente, principalmente ao sol, e só utilizar sabão neutro. Não utilizar nenhum produto, mesmo sendo aqueles que vocês indicaram, suspende, né? Próximo. E aí, alguns regeneradores, tá? Aí nós temos, eu tirei essa foto, o Aquaphor é um regenerador importado, né? Ele é bem interessante pós-peeling a laser, pós-peeling químico. E todos esses regeneradores, eles têm efeito cicatrizante e efeito calmante, tá? O Regeneratriz, que é um produto que ele tem fator de crescimento, ele tem vários regeneradores que são super interessantes, ele tem derivado do ácido hialurônico, vários cicatrizantes com esse intuito de regenerar a pele. O Regeneraderm é da Cosmobeauty, né? Então assim, eu não faço propaganda para ninguém, são regeneradores que eu uso, tá? Ele tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, são ácidos graxos essenciais, ele tem cicatrizante e eles funcionam como anti-inflamatórios, tá? Então eles são muito interessantes. Uma outra coisa que eu indico para todo mundo deu um frost, deu alguma irritação, manipulado solução de nafazolina a 0,01%. Bem líquida, tá? Em solução, aplicar com essas geladas na área irritada. Então, aplicou um ácido, deu alergia, vocês não conhecem, irritou, qualquer tipo de irritação, usa a solução de nafazolina em forma de compressa, ok? Lá mesmo, já deixa geladinha na geladeira e aplica. Esses regeneradores, ela leva para casa e vocês já vão indicar para caso qualquer irritação, elas já comecem a aplicar na primeira vermelhidão que surgir, certo? A nafazolina, 0,01%. Aí a gente também tem os regeneradores de farmácia, né? Que eles não têm, esses aqui tem corticoide,
né? Então, somente com receita médica. E a gente tem outras opções. Próximo. Peraí só um minutinho. Oh, desculpa, volta, por favor. É o dipropionato de betametasona, mais sulfato de gentamicina e o berlizon, tá? Que são anti-inflamatórios para usar pós-pílula, ok? A betametasona sozinha ele não tem corticoide, tá? Então ele pode ser comprado em qualquer circunstância, tá? Então vocês podem indicar a betametasona sozinha. Uma pomada chama ácido azelaico. Ela é como se fosse um peeling também? O ácido azelaico é um ácido que tem efeito calmante, tá? Então ele é mais para acalmar a pele. Ele não é um regenerador, ele não é um cicatrizante, mas ele é um calmante. Pode ser usado pós-peeling também, mas mais para pós-peeling imediato. Se tiver algum problema, a gente vai precisar dessas mais fortes, tá? Aí a gente tem... Já tá quase acabando. A gente tem um super regenerador. Isso aqui eu indico, gente, em situações que ele também não é corticoide, é um anti-inflamatório. Ele é usado, é o Elidel, uma pomada, que é usada principalmente para tratar hipocromias, tá? Então, se por acaso é chato, hipocromia não tem um tratamento específico, mas ele ajuda a regenerar. Então, se por acaso, na pior das hipóteses, ficou uma mancha branca, a gente tem essa opção aqui e é a melhor opção hoje no mercado, tá? Próximo. Isso aqui, gente, eu trouxe dos Estados Unidos, é uma hidratação power. Ele vende num spa que existe em todos os lugares dos Estados Unidos. Ele chama Triple Oxygen, tá? Ele tem oxigênio com flúor, ele não tem hidrogênio, mais vitamina C estabilizada. Então a vitamina C é um antioxidante, né? Fantástico para a pele, todo mundo conhece. O oxigênio que repõe a barreira cutânea. E ele ainda tem um ativo que chama NAPCA, que ele é um grande umectante que ele é presente no líquido amniótico. Então ele serve para hidratar o feto, tá? Então assim, o bebê se mantém hidratado após o nascimento graças a esse ativo. E esse ativo, ele tá também nesse produto. Ele é maravilhoso, cheiroso, tem cheiro de laranja, acerola, ele é bem cítrico. E vocês podem usar para fazer um peeling. Ah, a pele está muito ressecada, a pele não está bonita. Faz um desse para dar um upgrade na pele e ele dá imediatamente, tá? Então, vocês conseguem comprar, se alguém viajar, né? Aqui não tem nenhum representante ainda, mas é um grande produto que vocês podem lançar mão na estética de vocês. E agora, para finalizar, a importância da proteção solar. A gente sabe que existem 3 raios solares, né? Mas que atingem a nossa pele, nós temos 2. O raio UVA, que ele tem um comprimento de onda bem grande, de 320 a 420 nanômetros, e eles atingem a nossa pele promovendo algumas agressões. Manchas, né? Os melasmas, os cânceres de pele e principalmente as manchas, o que a gente não quer evitar fazendo um peeling, né? Então, o que acontece? Quase todos os protetores solares do mercado, eles não têm UVA. O que mede o UVA é o PPD. Então é importante que o PPD seja acima de 20 quando a gente vai fazer um ácido, tá? Então ele precisa ter barreira física e barreira química. E ele precisa ter PPD para conferir proteção contra os raios UVA. Quem promove proteção contra os raios UVB seria exatamente o FPS, esse que vocês já conhecem, e eles só previnem contra eritemas causados pelo sol, ou seja, vocês se expõem ao sol e não ficam vermelhos, né? FPS mínimo 30, isso você já tem garantia. Uma outra questão é a estabilidade. Os protetores, eles não têm estabilidade, porque você tem que repor a cada 2 horas, não é verdade? Então, ou vocês usam o protetor e pedem para cliente usar de 2 em 2 horas, o que é um risco. Por quê? Porque na maioria das vezes elas não repõem, ninguém para o que está fazendo para repor o protetor, e aí temos um risco. E aí, existem protetores manipulados que conseguem se manter estabilizados durante 12 horas. Tá? Então, isso é importante também. Próximo. E aí, alguns protetores. Protetor solar manipulado com PPD 24, FPS 30 e estabilidade de 12 horas, tá?
Um protetor solar em pó compacto, por quê? Porque ele faz barreira física, então usa o protetor e ainda por cima bloqueia com pó, ok? E caso o cliente não queira usar protetor normal, ainda temos a opção de protetores tonalizantes, certo? Que pode também ser feito manipulado em forma de tonalizante, ok? Próximo, meus contatos, espero que vocês tenham gostado. É um tema muito longo para se falar em tão pouco tempo. Os meus telefones, vocês podem me ligar para qualquer coisa que vocês precisarem. Meu telefone da clínica, o meu celular, o meu e-mail e o site que a gente oferece cursos, e também estou no Facebook, Tereza Raquel Guimarães. Estou à disposição para o que vocês precisarem. E quem quiser aula também eu posso mandar. Dúvidas, perguntas? Não sei se a gente tem tempo para pergunta. E aí? Não? Não temos. Pessoal, qualquer coisa vocês entram em contato, ok? Pode falar. Também. Como é um ácido, né? Ele também tem vários efeitos, né? Pode falar. É porque eu queria engravidar. E a dermatologista falou comigo que eu poderia usar, que eu não teria problema nenhum. Alguma paciente que quiser também, no caso, engravidar, a gente pode estar também. Oi? Volta o slide. É porque a dermatologista, Sim. na época, eu queria engravidar. Ela falou que não teria problema nenhum. É porque ele é mais tranquilo. Ele não tem nenhum problema para gestante, né? Então é por isso. Mas ele também não tem um efeito clareador tão significativo assim, né? Seria só para... não teve, né? Seria só realmente para manter, né, aquela questão melhor que não fazer nada, né? Manter a pele bonita, enfim, mas não tem um efeito clareador tão significativo, como os outros que a gente viu aqui hoje. Psoríase, tem alguma contraindicação? Psoríase não, pessoal, psoríase trata-se com ácido também, principalmente com ácido retinóico, né? Só mais cuidado, né? Mas não tem contraindicação específica, inclusive trata-se com ácido, né? A maioria dos tratamentos usam ácido, mas sempre com cuidado. Como? Na tireoide. Aparelho de alta frequência? Não, que não tem nada a ver. Alta frequência. Bom, eu acho que não vejo problema. Não vejo problema alta frequência nessa região. Dou. Aí nesse site tem os cursos. Os cursos de peeling, aí tem vários tipos de cursos. Dou aula na UNA também, dou aula lá na gerontologia e na facial prático. Tá? Raquel, como tratar a intoxicação pelo ácido salicílico? Pois não tem aí teria que ser um tratamento médico mesmo, tá? Suspender, para de usar até ela desintoxicar. Às vezes precisa usar um antialérgico. Daí por isso precisa do médico, tá? Qual o recurso para o cliente que saiu com o frouxo? E na fazolina 0,01%. Deu frouxo imediatamente após a aplicação do ácido. Deu frouxo, na fazolina 0,01%, compressa, geladinha e deixa 20 minutos. E quanto custa esse produto que vem dos Estados Unidos, que é o Regeneration Power? É Triple Oxygen que chama, tá? É um regenerador. Eu chamei de Regenerador Power porque ele é bem hidratante. Ele custa em média $100, mas um pouco menos do que isso. Uns R$200. Você falou de Dá para várias aplicações, tá? Vocês conseguem fazer assim mais de 50, 60 aplicações. Você falou que não tem representante no Brasil, mas se fosse para adquirir esse produto com você, daria? Não, eu não vendo. Não vendo produto. Tem que ser alguém que vai mesmo, é muito fácil de encontrar. Se você jogar na internet, você vai encontrar alguém que alguém Walmart lá, por exemplo, Walmart. Acha, é um spa. O spa chama Bliss. Vocês podem anotar, porque se vocês colocarem Bliss na internet, vocês vão achar, tá? É BLISS.
É um spa que tem em vários lugares nos Estados Unidos. Vale a pena conhecer porque a linha de produtos é bem bacana também. No caso, quando a pessoa faz peeling, tem casos que às vezes naquela região que deu uma lesão, dá uma mancha. Isso. Né? Como é que você reverte isso? Com esses recursos. Mesmo Tá? neutralizou. Se você fizer isso aqui direitinho, não dá hipercromia. Usando o protetor solar adequado, usando o regenerador. Mas depois que deu, aconteceu de dar. Não pode deixar por causa disso, mas se deu, né? Igual essa menina que mandou a foto. Hoje chegou uma paciente para você que teve. Que teve a mesma indicação, vai usar regenerador até a pele voltar. Na hora que a pele voltar ao normal, e protetor solar com UVA. Aí depois a pessoa pode continuar fazendo peeling para ir estimulando aquela... Só vai voltar a fazer outro peeling quando não tiver nenhum problema, se a pele estiver totalmente regenerada, tá? Qualquer escamaçãozinha não deve fazer o segundo. Sim. Isso. Sim. Pode ser também. Se for um desses comerciais que você fala, né? Desses produtos comerciais. Deve ter um produto domiciliar da mesma linha. Normalmente tem um home care. Então você já indica o home care, que provavelmente ele vai ter o ácido que vocês vão estar usando no produto. Ou algum outro, pede sugestão para o fabricante, um produto que tem os mesmos ácidos que tem no peeling deles para vocês prepararem a pele antes. Certo? Alfa-hidroxiácido. Sendo um alfa-hidroxiácido, precisa neutralizar. Alfa-hidroxiácido glicósico, ácido glucósico, mandélico, fítico, todos eles. Ok? Gente, foi um prazer. Beijo.